Oi, pessoal. Achei um aplicativo aqui no meu computador. Vou fazer o teste, ver se dá certo, tá? Então seria hoje a primeira virtude. E essa primeira virtude, ela não consta naquelas 12 que eu citei lá no grupo do WhatsApp, que são as virtudes dos três grupos: virtudes morais, intelectuais e virtudes teologais, que é a virtude da humildade. Isso porque todos os autores, especialmente os santos, né, que falam da vida segundo o Espírito, nos dizem que a humildade é o fundamento de todas as virtudes. Então, achei que seria importante propor para esse primeiro momento a virtude da humildade. Bom, vou mostrar aqui um pouco de referência para vocês, quem quiser estudar e se aprofundar, tá bom? Primeiro, as obras do Garrigou-Lagrange, acho que são as melhores sobre vida espiritual. Eu tomo As Três Idades da Vida Interior. Tomo e tomo 2. São livros grossos, né? Mas tenho certeza que vocês vão crescer muito ao ler esses livros. O Joseph Pieper é um livro muito importante chamado Virtudes Fundamentais. É um clássico esse aqui, né? Outro dia alguém citou esse livro aqui, do Fausto. Dá para ver, né? A Conquista das Virtudes. O próprio Tomás de Aquino, além dele tratar as virtudes na Suma Teológica, ele tem um escrito específico, né, sobre as virtudes morais, ou virtudes cardeais. Né? MacIntyre é um autor inglês, tem esse livro Depois da Virtude, também é muito importante. E na Suma Teológica seria... A Suma Teológica são 5 volumes, né? Seria este volume aqui, ó. O volume chamado Secunda Secundi. E é a questão 161, onde ele fala sobre a humildade. Não preparei nada, tá? Vai ser assim, como se fosse um bate-papo, tá bom? Então, a primeira coisa é entender que a virtude da humildade, como eu falei antes, ela é uma virtude que ela é fundada na verdade. O que nos dá a capacidade da humildade é a inclinação para a verdade. E a humildade é o reconhecimento da própria criaturalidade. Lembrar que Santa Catarina de Sena perguntava para Jesus, né, quem és tu? Quem és tu? Quem sou eu? Quem sou eu? No livro Diálogos, né? E aí Jesus responde assim, eu sou e tu não és. Então Jesus deu ela a consciência dessa criaturalidade. Né? Até tem um psiquiatra, que é psicólogo também, que é um dos fundadores da abordagem que eu sigo, que é o Rudolf Allers. Ele vai dizer que a nascente de toda a neurose está na negação da criaturalidade. O sujeito querer ser Deus. Mesmo que ele não acredite em Deus, mas ele vive de tal forma como se ele fosse Deus. Então, as neuroses nascem dali. Né? Por isso que sem a verdade, sem o hábito da verdade, a gente não consegue ser humilde, porque a humildade, para você ser humilde, a primeira coisa você tem que reconhecer a verdade. Por exemplo, olhar para si mesmo e reconhecer que é uma criatura, que é limitada. Então a humildade nos leva a reconhecer de fato quem nós somos diante de Deus. Então é uma coisa simples. Veja, não é uma questão intelectual. É só dizer assim, nossa, eu sou uma criatura e Deus é o Criador. Não resolve o problema. Tem que ser algo afetivamente acolhido. O sujeito realmente se reconhecer como criatura diante de um Deus absoluto. Né? Portanto, é uma criatura dependente, limitada, pecadora, mas que ao mesmo tempo ele se sente amado, né? Chamado à comunhão. A liturgia desse fim de semana, nós estamos no 18º tempo comum, né? Fala um pouco disso, né? Isaías diz, vós que tendes sede, vinde às águas, comprai sem dinheiro, sem nenhuma paga.
Então, mas como é que eu vou comprar sem pagar? Alguém tem que pagar, né? Não existe almoço grátis, né? Então, essa profecia de Isaías era em relação a Cristo. Ele pagaria o preço dessa água e deste pão, né? O evangelho, inclusive, é o da multiplicação dos pães. Então, a humildade é reconhecer que a gente tem sede, mas não dá conta dela. Não consegue. E aí Deus sabe dessa sede e ele diz, pode vir, pode tomar, e é de graça. Mas quem é que vai pagar? Eu não posso pagar, Senhor. Não dou conta. Daí ele diz, pode pegar sem pagar. Alguém vai pagar para ti. Então, reconhecer também na cruz de Cristo um gesto de amor de Deus. Então, não é aceitar a criaturalidade não significa negar os dons de ser criatura. Porque Deus fez as coisas e viu que tudo era bom. Então, a criatura é uma coisa boa. Só não somos Deus. Mas é uma coisa boa. A gente tem um monte de dons, né? Dons naturais. Tínhamos antes os dons chamados préternaturais, mas a gente perdeu. Né? Como a incorruptibilidade, éramos impassíveis, não morríamos, né? Mas depois, com o pecado original, a gente continuou com dons naturais. Né? Bom, a humildade, por que ela é fundamental para o crescimento de todas as virtudes? Porque ela combate o vício fundamental, que é a soberba, o orgulho. Porque a soberba é a mãe de todos os vícios. O orgulho é a raiz de todos os pecados. O que seria o orgulhoso? É o sujeito que tem o desejo desordenado pela própria excelência. Então ele quer ser importante, mas de maneira desordenada. É o desejo desordenado pela própria excelência. Todo vício é um desejo desordenado. Nesse caso, o desejo desordenado pela própria excelência se chama soberba, como o desejo desordenado pelo prazer se chama luxúria. O desejo desordenado pelos bens materiais se chama avareza, e assim vai. Né? É sempre um desejo desordenado. Então, o desejo desordenado em querer aparecer, em ser mais importante, né? Ser excelente. Então, esse comportamento se chama soberba. Né? Então, a humildade quebra a soberba no meio. Por isso que Jesus vence o pecado de uma maneira humilde não só, mas humilhante. Filipenses vai dizer que Jesus, sendo igual a Deus, não se apegou ciosamente a isso, mas se humilhou. Ele não precisava ter se humilhado para salvar-nos, né? Mas ele quis também dar o exemplo para que nós vencêssemos a soberba. E para vencer a soberba, somente com a humildade. Deus, em Tiago 4, 6, pode conferir depois, Santiago vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Né? Depois, sim, a humildade tem alguns graus, né? Existem alguns graus da humildade. No início, a pessoa aceita obedecer a Deus, né? Reconhece as suas faltas, depois vai progredindo na vida espiritual, né? Aprende a atribuir a Deus todo o bem que acontece, que ela faz, se torna capaz de aceitar humilhações, sofrimentos, perseguições, com serenidade, né? Num nível de vida de uma santidade mais profunda, então a pessoa começa a se alegrar, inclusive por não ser reconhecido, por ser desconhecido, por ser desprezado, né? Como aconteceu com muitos santos, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, bom, todos eles, né? Sem humildade não tem santidade. Depois, especialmente o Garrigou Lagrange, ele vai dizer que a humildade pensem numa árvore. Deixa eu pegar o livro aqui. Eu vou mostrar para vocês, não sei se vai aparecer. Deixa eu ver aqui. Não ficou muito bom.
Pus a minha câmera também. Mas aqui, ó, isso aqui é uma árvore, aqui embaixo está escrito humildade. Então, humildade é a raiz da árvore. E o tronco principal aqui, ó, é a caridade. Está escrito caridade aqui, que é o tronco principal. E aqui, ó, estão as virtudes, todas elas importantes que nós falamos. As cardeais, ou as 4. Aqui as 3 teologais, etc. Então, não há crescimento da vida espiritual no sujeito se ele não tiver a humildade. E ela também é inseparável da caridade. Ela nasce da verdade e é inseparável da caridade. Quanto mais a alma ama a Deus, mais ela consegue reconhecer a infinita grandeza de Deus e a própria pequenez. Né? Então, se a gente disser se alguém disser que ama a Deus, mas for soberbo, não conhece a Deus ainda. Não sabe quem ele é. O conhecimento de Deus comporta o reconhecimento da nossa fragilidade. E, ao mesmo tempo, a confiança na misericórdia divina. Então, resumindo, né, a verdade sobre si mesmo diante de Deus, ela quebra o orgulho, né, ela é a pedra que esmaga a cabeça do orgulho. Sem ela, não há crescimento na vida espiritual, né, porque todas as virtudes estão fundamentadas na humildade. E a humildade é a disposição que nos abre para a participação na vida divina. Né? Então, nós nos conformamos a Cristo somente a partir da humildade. Por fim, poderíamos dizer assim, que não existe santidade ou processo de santificação sem a humildade. Assim, a humildade não é ignorância. Né? Às vezes as pessoas falam assim, fui lá naquela terra, encontrei uma pessoa, fui no centro, não sei o quê. Nossa, encontrei uma pessoa tão humilde, não sabia nem falar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? A gente pode ter alguém muito inculto e soberbo, e podemos ter alguém muito culto e humilde. E o contrário também. Alguém muito inculto e humilde, e alguém muito culto e soberbo. Só que a humildade não está atrelada à falta de cultura. Né? No senso comum, o pessoal fala assim, né? Nossa, uma senhorinha tão humilde, né? Não sabia nem escrever o nome dela. Então, isso não é virtude, certo? É falta de conhecimento só. Quantos minutos deu? 12 minutos. Então, eu vou parar. Aqui eu teria ainda, então, Santo Tomás